Esse é mais um projeto. Esse é mais um projeto do Rotary Clube Recife Novas Gerações. Nós estamos abrindo uma série histórica para o nosso distrito, para o nosso clube em particular, que é o projeto Histórias de Rotary, aonde nós vamos fazer uma maratona de entrevistas com todos os distritos, com todos os governadores, todos os governadores vivos do nosso distrito. E hoje, claro, a gente não poderia abrir essa série histórica senão com outra pessoa que não o nosso querido companheiro, governador, diretor internacional de Rotary, Mário de Oliveira Antonino, esse baluarte que nos dá essa honra, está aqui com a gente hoje à tarde, para a gente poder aprender um pouco mais de Rotary junto a ele. Mário Antonino é engenheiro de formação, né, rotariano de corpo e alma, e está aqui com a gente. Boa tarde, Mário. Pode dar aí suas considerações iniciais. Boa tarde, André. Boa tarde, os queridos companheiros que participam desta reunião virtual. Estou muito feliz em desfrutar desta oportunidade de conversar com o André e conversar com vocês, e disponham em qualquer aspecto da curiosidade de vocês que envolva a minha vida de rotariano, que me enche de alegria e que tem representado para mim uma página de ensinamento muito grande, muito extensa. Posso conversar com vocês sobre várias coisas. Vamos conversar. Vamos começar, como diz o pessoal, né? Vamos começar pelo começo. Mário, como é que você conheceu o Rotary? Como é que o Rotary entrou na sua vida e como é que você veio aí ingressar nessa instituição? Que ano eu foi estava isso? num balcão, foi em 1962, e a minha primeira reunião realizada no Cabanga Yacht Club, a 15 de dezembro de 62, foi uma reunião em que eu já fui para lá como convidado a ser rotariano e integrei uma lista de 27 associados que integraram essa lista que foi para o Rotary Internacional com um pedido de admissão do governador do distrito. Então, a primeira reunião de fundação foi 15 de 12 de 62. A minha reunião oficial de recebimento da carta foi 16 de maio de 63, porque normalmente os clubes, uns comemoram a fundação, outros comemoram a admissão em RI, outros comemoram a entrega da Carta Constitucional. Então, eu tenho essas três datas de cor, e o meu clube tem várias e várias vezes comemorado as três, mas o mais comum é o 15 de dezembro, a primeira reunião, 8 de março foi a admissão em RI, e 16 de maio a festa do recebimento da Carta Constitutiva. Você tinha quantos tem anos? Tem esses detalhes todos. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? 29. 29 anos. Aí, veja 29. Bem, quando você entrou no Rotary, você com 29 anos, né? O que fez você se tornar rotariano? Por que você quis entrar no Rotary? Não, eu praticamente conhecia muito pouca coisa de Rotary. Eu me recordo que quando fui à Europa pela primeira vez, em 58, concluinte de engenharia, eu encontrei em Nice várias faixas, a cidade francesa, uma cidade turística, todo mundo conhece Nice, então eu vi cartazes, vi muita coisa informando que ali havia uma importante reunião internacional do Rotary, mas evidentemente Rotary a gente conhece com leituras, mas a gente conhece, interpreta, vive, colabora, trabalha em Rotary quando a gente passa a ser rotariano. E eu tive a aventura de, ao entrar em Rotary, com as primeiras informações, me interessei em começar a estudar Rotary. Então, essa minha atividade foi tão benéfica à minha formação, que no primeiro ano de rotariano, eu recebi um convite do presidente da comissão de programa do Rotary Clube Recife, Lauro Borba, foi também o primeiro diretor do Rotary Internacional do nordestino,
ele me pediu para fazer uma palestra sobre o papel das comissões no Rotary Club. Então, valorizavam muito o trabalho das comissões. Nas comissões os rotarianos discutiam Rotary, traçavam os planos de trabalho por Rotary. Então, foi um aprendizado assim, muito rico, e não demorou para eu entender que Rotary tem uma formação de pessoas éticas. Só existia o Rotary Clube Recife de 31 e o Rotary Clube Recife Boa Vista de 57. O meu clube foi o terceiro do Recife, como eu disse, em 62. E o que é que a gente conhecia? Já era o Largo da Paz. Já era o Largo da Paz e era no Cabanga, Yacht Clube. E o que foi que eu vi de muita importância? Os medalhões do Recife, os médicos mais destacados, os advogados, os engenheiros, os industriais, os comerciantes. A nata do rotarismo aqui era exatamente dos homens mais importantes socialmente, financeiramente. Era uma elite, como a gente diz comumente. Era uma elite. Eu não estou dizendo que o Rotary não continua sendo elite, mas é evidente que ele se popularizou um pouco mais. O Rotary teve que se abrir para sair dessa linha dos top men e passar para ser das pessoas mais comuns ou destacadas na sociedade, quer seja no plano da ética, quer seja no plano da vocação para servir. O Rotary foi se tornando muito mais popularizado no mundo, inclusive dando oportunidade à juventude. Hoje, aos jovens, a gente tem muitos rotaractianos com a dupla associatividade. O rotaractiano pode ser autor de projetos, pode receber subsídio para projeto, os rotaractianos podem ser rotarianos, e hoje a sociedade está muito igual, com a participação esplendorosa das mulheres, que chegam a ser mais de 20% em quantidade no mundo todo. Então, hoje, o Rotary tem uma expressão da participação da comunidade muito forte, inclusive a feminina. Mário, inclusive eu quero registrar aqui a presença de alguns companheiros que estão por aqui já, tá certo? Jorge Ventura Ribeiro Filho está aqui, Patrícia Rafael, do Rotary Vitória de Santo Antão, companheira Tereza Neumann, né, que vai ser uma das nossas entrevistadas em breve, está aqui também, já assistindo, o companheiro Celso Mangueira e tantos outros que vão chegando, e o pessoal vai chegando e vai assistindo a gente. E eu quero lembrar que esse registro vai estar no nosso YouTube do Rotary Recife Novas Gerações depois. Mas vamos lá, Mário. Mário, o Rotary ele não divide o mundo em países, ele divide em distritos. E cada distrito ele tem, pelo período de um ano, um governador. Você é o governador mais antigo do nosso distrito, né, que está por aqui. E aí eu queria conversar com você justamente sobre esse seu ano. Qual foi o ano que você foi governador? 1972, 73. E o lema naquela época qual era? O lema do meu ano de governadoria foi examinemos novamente e hajamos. No inglês foi Let's take a new look in the act. E o presidente foi um advogado americano chamado Roy Hickman, de Alabama. Aí, então tenho recordação. Como é que foi essa experiência? Como? Você foi governador do Rotary com quantos anos? Eu fui governador com 39 anos. E como é que foi essa experiência? Eu fui governador aos 29, aliás, fui rotariano aos 29, aos 39 fui governador e aos 49 fui diretor. Então, eu fui eleito para esses diferentes cargos. E evidentemente, fui tentado a ser mais cedo, mas quando surgiu a oportunidade de ser governador aos 5 anos, porque naquela época os critérios eram outros. Começou com 5 anos de presidente ou secretário, depois passou a ser exigido 7 anos de participação, e isso é irrelevante, mas com 5 anos veio a primeira manifestação e uma proposta do Clube de Petrolina para eu ser governador. Mas eu via no distrito figuras extraordinárias, mais velhas que eu, e eu não tinha nenhum desejo de concorrer com ninguém, até porque eu acho que a atividade em Rotary são encargos. Há umas pessoas que pensam
que Rotary é carreira para o indivíduo se promover. Não, Rotary é uma experiência maravilhosa, mas a gente não deve estar querendo forçar a barra para se atravessar. Então, tinha aqui já esperando a vez Luiz Priori Sobrinho, que foi um governador formidável, um organizador de distrito com grande dedicação. Eu tinha sido secretário já de governador, Bornés Costa, que foi associado do Rotary Clube de Olinda. E, novamente, com Priori, eu tive uma missão muito importante. Então, disse, não vou, de maneira nenhuma. E Luiz Priori foi governador, e vieram também, depois de Priori, outros governadores de qualidades formidáveis. Eu só tive professores, hein? Conta pra gente um pouquinho. Eu só tive professores em Rotary. Ser governador. Como é que foi ser governador do Distrito 4.500? Né? Ser governador foi um ano difícil, sobretudo se você entender que eu fui governador num tempo que cada clube era visitado durante um dia inteiro, e eu cheguei aí há 4 vezes aos clubes de Juazeiro e Crato. Cheguei aí 4 vezes a alguns clubes, dentro da seguinte forma: ia a um clube num aniversário, ia a um clube numa visita. Da visita nascia um compromisso de inauguração de um grande feito do Rotary. E à medida que você estimula os clubes a partirem para a ousadia, você fica um tanto comprometido com o sucesso, com o êxito naquele empreendimento. Então, há vários clubes que eu fui mais de uma vez, era motivado por trabalho expressivo. Eu fui 2 vezes a um clube do Ceará que não encontrei o presidente. Tinha um ex-governador me esperando e disse, olha, o clube não está aqui, vamos para outro lugar? Eu digo, não, primeiro vamos tentar ver se a gente encontra o presidente. Se não encontrar, vamos embora, fazer qualquer coisa e vamos marcar a volta, porque a minha responsabilidade não é dar uma desculpa para o Rotary Internacional que eu não encontrei o presidente. Quem sabe se eu não fui inábil em não marcar devidamente, ou o correio extraviar uma correspondência. A gente, como governador, encontra coisas muito curiosas. Eu já antes de ser governador, acompanhei Inácio Cavalcante numa visita, e uma das coisas mais gostosas foi ir a um clube, que prefiro não declinar o nome, em um clube no interior da Paraíba. E quando o Inácio procurou o presidente do clube, não encontrou, mas recebeu informações de que a casa dele era em tal lugar, não correspondia ao endereço que ele tinha. E Inácio bateu na porta do governador, uma casa muito comum no cenário urbano das cidades daquela época, uma porta com postigo, aquelas portas de postigo, com o seu feitio arquitetônico muito comum. Aí veio o cara lá de dentro e abriu ali um postigo. Bom dia, bom dia. Inácio disse para ele, bom dia, companheiro, como vai você? Eu sou Inácio Cavalcante, o governador do distrito. E o companheiro respondeu lá de dentro, oxe, governador, o que é que você está fazendo aqui? Era o dia da visita oficial, né? Oxe, governador, o que é que você está fazendo aqui? Aí Inácio explicou. Ele disse, rapaz, você mandou uma carta? Olha, essa é minha mulher. Toda carta que ela chega, ela bota em cima daquele armário ali. É capaz dessa carta estar ali na frente. E estava fechadinho o envelope na frente, com quase um mês de antecedência. Daí ele ter perguntado a Inácio, o que é que você está fazendo aqui? Então, há muitas coisas assim curiosas, mas uma coisa muito importante, cada visita a um Rotary Club durante a governadoria de um rotariano é uma festa, é um momento de conhecimento muito especial. A gente faz amizades tão fortes que a gente fica comprometido com voltas e com a ida desses indivíduos à participação dos eventos rotários. É uma experiência. Cada clube, cada governador, viveu experiências inesquecíveis. E eu não fui exceção a essa regra. Companheiro, me diga uma coisa, uma curiosidade que eu acho que muito rotariano no nosso distrito sabe, e você comentou aí que foi ao Ceará, a Juazeiro do Norte. Então, assim, o Ceará fazia parte do nosso distrito, não é isso? O Ceará, exatamente. Quando eu fui governador,
e uns 2 anos antes houve um redistritamento e nós ganhamos o Ceará. Inclusive, eu não posso falar dessa conta sem dar uma explicação anterior. Eu ingressei em Rotary em 1962 e o distrito era do Rio Grande do Norte à Bahia. O nosso distrito 455 era Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, nós, durante muitos anos, fomos um distrito maior e de um relacionamento muito intenso, muito forte, porque Recife e Bahia eram os 2 polos importantes do distrito. É evidente, quando houve o primeiro redistritamento, que nós perdemos Alagoas, Sergipe e Bahia, nós ficamos aparentemente menores com Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Quem perdeu muito, muito mesmo, foram os estados menores, como Alagoas, porque Alagoas nem era um distrito amplamente relacionado com a Bahia, como é Sergipe. Alagoas era muito ligado ao Recife. E quando houve a separação, os grandes amigos pertencentes a Alagoas, na vida industrial, com as usinas de açúcar, com intercâmbio muito grande, então Pernambuco ficou no seu canto e Alagoas foi participar de um outro tipo de relacionamento mais intenso. Alagoas sofreu um pouco, como o próprio Sergipe, mas Sergipe, com um pouco de tempo, se reintegrou no relacionamento com a Bahia. E assim continuou até o ano passado, agora a gente já tem um outro redistritamento. Mas vamos lá. Foi governador e daí 10 anos depois o companheiro virou diretor de Rotary Internacional. Né? Sim. E aí, assim, quais são as funções do diretor de Rotary Internacional? O que ele faz? Né? Para a gente poder conhecer um pouco mais. O diretor integra um conselho mundial, que é o órgão que dirige o Rotary no mundo. Quantos então, tem? 18 integrantes. Então, eu já fui 17, 18. Então, repare só, o diretor do Rotary Internacional, ele integra o chamado board e deve marcar, assinalar a sua origem. Eu era um membro do Rotary Internacional brasileiro. Muita gente não dá importância à terminologia correta e à própria função do indivíduo e diz assim, é diretor para o Brasil, é professor para América, ou é diretor para a América do Sul. Quem vai para o Conselho Mundial do Rotary é um diretor para o mundo rotário. Ele é originário de uma determinada região, mas ele não é diretor para aquela região. Eu fui diretor, como o Bira foi diretor, como todos aqueles que têm ocupado o Conselho Diretor do Rotary, mas entra ali, não há distinção. Os hotéis são os mesmos, o tratamento são os mesmos, todo o tratamento que é dado a um riquíssimo diretor, ex-diretor, usando dos melhores hotéis do mundo, das melhores viagens, de todo o tratamento, é igualzinho. Um nordestinado mais pobre ou um dono de grandes empresas no mundo. Então eu tive a sorte de conviver com diretores nessa linha e, evidentemente, essas são as diferenças num conselho diretor. Por exemplo, no tempo em que eu fui diretor, você não tinha mulheres no Rotary. Eu vi o conselho diretor de Zé Albiraci, sobretudo o 2º ano, ele com 4 dos seus colegas diretores, personalidades na área da educação. Até a futura presidente, Jennifer, ela foi pessoa da área de comunicação, na área de educação e comunicação. Então, cada diretor tem um tipo de formação. E é natural que o próprio presidente do Rotary Internacional faça nomeações de acordo com as tendências, as vocações que o rotariano tem na vida. Eu tive uma alegria muito grande quando o presidente Mato Caparas, no meu 2º ano de diretoria, me incluiu como chairman do Comitê 4, que é o Comitê de Programa. Então, no Comitê 4, eu era o rotariano, que era o presidente da comissão que discutia os programas do Rotary Internacional. E até tentei deixar
a minha modesta marca com uma contribuição. Eu defendi a ideia de que Rotary devia ser cada vez mais um banco de ideias. Eu defendi, é sempre princípio ligado a isso. O Rotary não é forte apenas pela conta bancária do Rotary. Qual é o saldo nas contas do banco? Eu abro até a oportunidade para dizer, nós temos sempre a tradição de ter pelo menos uma soma que represente uma despesa garantida se uma crise mundial aparecer e se o Rotary tivesse de fechar por falta de suporte financeiro. Então, há uma estratégia financeira na nossa organização que ele tem sempre a garantia de que aquele dinheiro em caixa dá para pelo menos 3 anos de crise se a gente não tivesse, por conta de uma guerra ou de outra coisa, a arrecadação dos associados ou dos clubes. Então, o Rotary, não tendo dinheiro nenhum por conta de um ano com muito problema, ele pode se sustentar sem arrecadação de qualidade nenhuma durante 3 anos. É apenas um dado, apenas um comentário. Você, como diretor internacional, você viajou o mundo inteiro, você conheceu vários lugares, você conheceu o Rotary nos 4 cantos do mundo, do globo. Então, eu queria que você passasse para a gente um pouquinho dessa experiência, por exemplo. Onde é que você viu um rotarismo extremamente diferente do que era vivenciado no Brasil, ou um local no mundo que lhe chamou muita atenção, um trabalho diferenciado? Aí agora que você tem uma livre, você fala aí, porque eu tenho certeza que qualquer fala sua nesse sentido, para a gente vai ficar aqui só ouvindo, porque é riquíssima e a gente está aqui para isso. Vejam bem, as diferenças que a gente encontra são de acordo com a cultura dos habitantes daquele país, que eles vivem em determinados países. Então, o Rotary é muito igual no mundo. O Rotary é, inclusive, uma entidade muito conservadora. Nós temos os mesmos estatutos, os regimentos de clube têm as suas peculiaridades, mas o grande documento que nivela os clubes todo do mundo são os estatutos. Posso até te dizer uma coisa, no meu 2º ano de diretor, o Rotary tentou muito uma uniformização sem sucesso, porque na hora que o Rotary levantou aquela questão, nós tínhamos 70 e poucos clubes com diferenças estatutárias, porque a última vez que o Rotary definiu um estatuto para o mundo todo foi em junho de 22, em 1922. Em 1922, a nossa organização passou a ter esse nome Rotary International e passou até aquela roda dentada ou denteada como símbolo. Então, de 22 para cá, não houve mais modificação, porque o próprio símbolo passou por modificações desde o primeiro até 1922. Houve diferenças também no próprio formato do objetivo do Rotary, objetivo com 6 posições diferentes, com 4. Então, o objetivo do Rotary tem um formato que você conhece desde quando entrou em Rotary, sem alterações. O que surgiram de inovações foram tipos de manifestações em que o Conselho quis dar mais ênfase a uma coisa, dá menos ênfase a outra. Até 88, Rotary passou 40 anos sem mexer praticamente nas comissões profissionais. Em 88, chegou a fazer até uma carta de princípios, um documento muito bonito, mostrando quais eram as opções de trabalho do rotariano na Comissão de Serviços Profissionais. Mas a sua pergunta foi uma pergunta ligada assim, grande diferença. Grande diferença não há. O que há são o seguinte, países com culturas diferentes e, evidentemente, cumprem os regulamentos dentro daquela sua cultura. Agora, posso te dizer uma coisa engraçada. Uma determinada ocasião eu fui à África numa missão da FAO, não era do Rotary. Eu, por coincidência, era um conselheiro da FAO, a FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação. Eu tinha umas atividades ligadas a algumas coisas ligadas à agricultura,
Um me perguntava, vai ver se eu era advogado ou se eu era agrônomo, e evidentemente continuo na mesma atividade de engenheiro civil. Pois bem, na África, eu vi um cartaz num hotel em que eu estava no Níger, não foi da Nigéria, a Nigéria é vizinha do Níger. Então, no Níger, o Níger tinham 2 clubes, um clube velho do Níger e depois um clube adicional, e vi, olha, entrega de títulos por Harris no Níger. E eu estava no hotel, procurei saber quem era o presidente, aí fiz uma ligação para ele. Como é? Eu vi aqui que tem uma reunião do seu clube amanhã, está fazendo uma premiação dos associados por Harris. Ah, tal, aí trocamos uma conversa. Não, olha, você é convidado, compareça, venha, tal. E, evidentemente, quem está no hotel distante, em atividade desse tipo, claro que fui, né? E lá, durante a reunião, me convidaram para dizer umas palestras e fazer a entrega daqueles 2 títulos por Harris, coisa que eu nunca imaginei na minha vida pudesse acontecer com tanta facilidade. Então, foi uma coisa muito natural. Não foi nada extraordinário, porque eu não tinha o pensamento... Como? Isso foi em que ano? Olha, isso foi por volta de 92, por aí assim, em torno disso. Final de novembro, de 80 para começo de novembro. Mas assim, uma posso te dar data. Como? Não, uma personalidade em Rotary, assim, que você conheceu, que lhe chamou muita atenção, uma pessoa que lhe inspirou, né? Um companheiro que tenha partilhado aí de momentos com você. Quem você falaria aí nesse sentido? Os mais ligados de uma amizade fraterna mesmo foram os portugueses. É muito fácil a gente virar diretor e representar o presidente nas 2 conferências de Portugal. Eu fiz amizades que jamais poderei esquecer. Um dos governadores está vivo e bulindo, muito ativo, e o outro já faleceu. Então tive eventos inesquecíveis. Inclusive, uma diferença muito grande. Quando a conferência no Distrito 196 aconteceu no Algarve, no Faro, então a conferência foi uma conferência em que o governador pôde chamar a personalidade da alta administração do país ou de convidados para fazer uma conferência em termos de tema um pouco assemelhados com o nosso. Vários convidados, várias pessoas ilustres. É indispensável lá você ter um baile de gala como encerramento, são relativamente formais, e já a conferência no Porto, a segunda conferência, foi uma coisa exemplar, porquanto nessa conferência o governador organizou uma entrevista com a imprensa, a coisa mais bem organizada e mais formal. Um hotel Meridian, lá no Porto, e vários jornalistas vestidos de forma muito alinhada, e ele fez uma pauta para a reunião. Então, a reunião tinha todo um preparo, em que ali ele tinha as perguntas e tinha até uns pontos de destaque para me ajudar na resposta. Eu, evidentemente, não ia explorar o lado das sugestões, porque eu queria me caracterizar na naturalidade do meu preparo, meu modesto preparo, mas do aculturamento nosso. Uma reunião magnífica, e a conferência dele foi Rotary e a comunidade mundial. Então, é muito comum você ter uma conferência com determinado tema e especialistas falarem nesse tipo de questão. Mas reuniões formidáveis. E tive algumas reuniões no mundo também inesquecíveis. Talvez as reuniões que eu encontrei mais honra em participar e assim com um cenário muito forte foi o seguinte: eu fui diretor 85, 87. E a primeira convenção foi numa cidade americana, eu já te digo. A segunda foi em Munique, na Alemanha, no ano 86, 87. E Munique é uma cidade mais ou menos quase 200 quilômetros, cento e muitos, de
de uma cidade, Nuremberg, muito conhecida na história da Segunda Guerra Mundial, Nuremberg. E recebi um convite do presidente Mata Paras, que foi uma coisa fora do normal de todas as convenções, porque nas convenções o presidente vai também, o presidente eleito, a todos os fellowship dinner, que são os jantares formais das convenções. E uma cidade tem, assim, 4 hotéis nos quais se distribuem os participantes daquela convenção, que são hotéis com capacidade de 3.000 pessoas, de 2.000, de 4.000, e pelo fato de uma das sedes ter sido Nuremberg, a sede mesmo foi Munique, o presidente Mata Paras me convidou para representá-lo na convenção de Nuremberg. Então os brasileiros diziam assim, mas rapaz, o presidente lhe mandou para lá, você como é que se sente? Eu digo muito honrado, porque estou sendo o único diretor que está sendo convidado para representar os 2 presidentes num outro local, porque era impossível para eles, pela distância de Nuremberg, se deslocar para atender a própria convenção. Então, encheram os hotéis de Munique, a convenção foi surpreendente pela afluência de rotarianos, mais de 32.000 foi a frequência esperada, e foi um sucesso muito grande. Então, distribuíram esses 30.000, mais ou menos, 31.000, nos hotéis de Munique, e sobrou para Nuremberg, vamos dizer assim, 1.000 rotarianos que estavam mais distantes de Munique, perto da região de Nuremberg. Então, a comissão da convenção achou que essa era a melhor estratégia. E eu fui para lá. Uma coisa boa é que eu pedi ao presidente Mata Paras, presidente, é muito ruim para os rotarianos pegarem um ônibus e irem para Nuremberg. E há muito brasileiro querendo ir. E ele ofereceu 10 BMW, que o Rotary tinha alugado 55 BMW lá em Nuremberg para atender os chamados tops da convenção. E eu pedi a Mata Paras, que foi um presidente que teve uma amizade e me deu uma atenção fora de série, e Mata Paras designou 10 automóveis que foram colocados à minha disposição e à disposição dos brasileiros. Então, 10 BMW foram lotados para Nuremberg e eu tive a aventura de presidir esse evento com um contingente muito grande de rotarianos. Olha, Paulo Viriato, João Laro Kligman, Inácio Cavalcante, Carneiro Braga, muitos e muitos companheiros rotarianos que eram amigos fraternos, e isso é muito comum. Está um diretor indo, os seus patrícios vão também, os seus amigos vão também. Foram dentro da posição de política de rotariano e tal. Aí você diz assim, coisa diferente. Essa foi um jantar, um fellowship dinner, que eu tenho o prazer de botar no meu currículo, que presidi um fellowship dinner, não como presidente ou presidente eleito, mas como representante dos presidentes que lá não podiam ir e tinham que escolher um diretor para fazer a função deles.